Graça e paz, igreja linda. Pode se sentar, por favor. Fique à vontade. Vou abrir aqui enquanto isso. Primeiramente, eu queria, agradecer a Deus pela sua graça na minha vida, por essa oportunidade de poder mais uma vez estar aqui. Sou muito feliz por estar nessa igreja, muito feliz pela família que eu venho e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Primeiramente eu vou orar. Pode ficar sentado, vamos orar mesmo assim. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós colocamos este momento em Tuas mãos. Que não seja eu a falar, mas seja o Teu Espírito Santo através de mim falando à Sua igreja. Que o Senhor nos dê sabedoria para poder entender a Tua palavra, o Teu Evangelho. E que Ele venha nos edificar cada dia mais. Para que possamos, nessa caminhada da vida, estar cada vez mais parecido contigo. Obrigada, Jesus, pelo seu grande amor, pela sua grande graça sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, te amamos e te honramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos 9, versículo 14. Marcos 9, versículo 14. Amém? Vamos ler então. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Amém? Nesse texto, nessa passagem, fala de uma época que Jesus subiu ao monte com 3 discípulos. Os outros ficaram ao pé do monte esperando Jesus e os discípulos retornarem. Nesse monte é onde acontece a passagem da transfiguração, quando Moisés e Elias aparecem. Pedro quer ficar ali, pede para poder estender tendas para eles. Jesus está naquele monte, naquele período de reclusa, de oração. Quando ele desce aquele monte, ele encontra não só os seus discípulos, mas uma grande multidão esperando. Descobriram que ele estava ali e todo mundo foi para o pé do monte, porque queriam ouvir Jesus, precisavam de algo de Jesus. Quando Jesus chega, ele vê os seus discípulos e os mestres da lei discutindo. Então Jesus pergunta o que está acontecendo, que briga é essa? E antes que os seus discípulos ou os mestres da lei pudessem responder,
Um homem se levanta no meio da multidão e fala assim: olha, o meu filho está endemoniado. Ele começa a descrever todo o processo de libertação. Não sei se você alguma vez já teve a oportunidade de ver um processo assim. Vou contar essa história. A primeira vez que eu vi, olha que coisa de... Só filho de pastor que passa por essas coisas. A primeira vez que eu vi, eu era piquititica. Não foi nessa igreja, foi numa das nossas primeiras igrejas. Provavelmente não era para mim estar ali, mas acho que eu cheguei, ninguém me viu e eu fiquei ali. Não estava num culto, mas estava acontecendo um processo de libertação dentro da igreja. E eu estava sentadinha no altar, com as perninhas mexendo, tomando um todinho, assistindo a cena. Essa foi a primeira vez que eu vi. E é muito bonito você ver o processo do quanto o nome de Jesus tem poder sobre a vida de uma pessoa. É triste você ver o estado em que aquela pessoa fica tantos anos presa e sendo comandada por espíritos malignos, mas é lindo ver quando Jesus liberta. E esse pai descreve esse processo, diz o quanto seu filho está mal, diz o quanto não só o menino, mas toda a família está sofrendo naquela situação. Ele diz para Jesus que ele trouxe o menino, levou para os discípulos de Jesus, mas os discípulos de Jesus não conseguiram resolver. Jesus usa esse breve momento para poder dar uma desabafada. Ele fala assim: eita meu Deus, eita geração incrédula, até quando terei que viver com vocês? Então ele pede que tragam um menino, o pai traz o menino, e vira para Jesus e diz: se podes, tenha compaixão de nós. Jesus vira para aquele pai e diz assim: se podes? Tudo é possível àquele que crê. Por que quando o pai disse o se podes, se podes tenha compaixão de nós, imediatamente Jesus não curou aquela criança, não libertou aquela criança, não trouxe um milagre naquela família? Porque ele precisava mostrar para aquele pai que a responsabilidade de crer naquele milagre era dele. Então Jesus vira para ele e diz assim: se podes, tudo é possível àquele que crê. A responsabilidade de causar um milagre, de causar uma atmosfera de milagre, de crer naquele milagre, era do pai, não de Jesus. Então Jesus olha para ele e fala assim: olha, a responsabilidade é sua. Aquele pai tinha um problema, ele leva ele para Jesus, e Jesus diz: não, você precisa acreditar primeiro. Você precisa crer primeiro. Então o pai diz, ele entende que a responsabilidade está sobre ele e diz: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Percebam que esse pai estava no lugar certo e rodeado das pessoas certas, mas ele não teve a atitude certa. Ele precisava ter tido a atitude de crer e de tomar a responsabilidade de crer naquele milagre para si. Jesus mostra para ele que a responsabilidade de crer é dele e não de Jesus. Em Hebreus 10, 23 diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se Deus te prometeu a restauração da sua família, Ele é fiel para cumprir. Se Deus te prometeu que em sua casa haveria prosperidade, Ele é fiel para cumprir. Se Deus te prometeu a restauração do seu casamento, Ele é fiel para cumprir. Se Deus te prometeu que você veria os seus filhos nesse altar, Ele é fiel para cumprir. Se Deus te prometeu que você viveria uma abundância em sua vida, Ele é fiel para cumprir. Mas será que temos tomado a responsabilidade de crer nos milagres de Deus para a nossa vida, ou naquilo que precisamos de Deus para a nossa vida, ou estamos apenas empurrando eles para Jesus? Será que temos tomado para nós a responsabilidade de criar uma atmosfera de milagre em nossa vida? O título da minha mensagem, acabei de perceber que eu esqueci de dizer, é Crie uma atmosfera de milagre. E essa atmosfera de milagre, ela é criada de responsabilidade. Estamos tomando para nós a responsabilidade que é nossa? Ele já te prometeu. Te falta crer.
O pai do menino, na passagem, diz: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Como assim? Ficou meio antagônica essa frase, né? Ele crê ou ele não crê? Ele estava confuso? O que estava acontecendo? Não, ele não estava confuso. A questão é que ele sabia que a responsabilidade de crer era dele. Ele também sabia que no seu coração a sua fé era pequena. Havia muita incredulidade no coração daquele pai. Ele tinha noção disso. Mas Jesus o fez entender que ele precisava crer. Então ele diz: é só isso que eu tenho, mas eu vou usar isso enquanto Deus me ajuda a trabalhar no que não tenho. Ele entende que o que ele tem é o suficiente para poder começar a viver um milagre e pede ajuda a Jesus com a sua incredulidade. Eu consigo, de verdade, compreender a incredulidade do coração desse pai. Eu consigo compreender o quanto aquele momento devia estar sendo difícil e conturbado para ele. E o porquê que ele tinha tão pouca fé. Não é fácil. Quantas vezes nós não fazemos isso também? Um dia, num congresso Mais Fogo, Mais Glória, Mais Poder, o nosso congresso de carnaval, veio um pastor de fora e ele estava ministrando sobre milagre. Acredito que a maioria de vocês lembram, foi no último congresso. Foi no Mais Fogo, Mais Glória, Mais Poder, né? Eu acho que foi. E ele começou a ministrar sobre milagres. E ele começou a chamar as pessoas aqui na frente e começou a ter muita cura. Eu estava aqui na frente e a gente conseguia ver gente que não andava correndo pela igreja. E o homem saiu correndo pela igreja e ele não andava antes. Aí era gente ouvindo e subia e descia dessa escada porque não podia andar. E aí começava a correr e aquele negócio de todo mundo em êxtase. Eu estava aqui na frente sem acreditar. Eu só sabia pular. Eu aqui na frente eu pulava e chorava, pulava e chorava. Até que ele me vira e pergunta assim, esse pastor: alguém aqui tem uma perna mais curta do que a outra? Nesse momento, a minha fé que estava gigantesca, eu estava quase pedindo para ele orar pela minha miopia. Eu fiz assim: oi? Ele vai orar para a perna da mulher crescer? Então a menina levanta a mão, vem até ele e explica para ele que ela tem 5 centímetros de uma perna mais curta do que a outra. E eu só observando aquela cena, eu falei: meu Deus do céu. Então ele pede 2 cadeiras. Eu pego a minha cadeira, dou na mão dele. Eu acreditava que aquilo poderia acontecer. Mas a minha incredulidade foi tão grande que a primeira coisa que eu pensei foi: meu Deus, não era melhor ele orar por essa menina numa salinha sem ninguém ver, né? Porque vai que não cresce, né? Para não abaixar o fé do pessoal da igreja. Olha isso. O cara tinha acabado de correr na igreja que não andava. Por que eu desacreditei que uma perna poderia crescer? Então eu lembro que naquela hora um monte de gente, encheu de gente em cima. E eu subi em cima da minha cadeira. A Larissa do violão entrou na frente. Eu subi em cima do ombro dela porque eu precisava ver aquilo acontecer. Só dava eu na igreja em cima da cadeira. Mas eu estava em cima da cadeira para assistir o negócio acontecer. O pastor orou por aquela perna. E Jesus fez aquela perna crescer 5 centímetros. Eu não conseguia acreditar. Eu não me cabia dentro de mim. Eu não sabia se eu continuava pulando. Aí eu saí correndo lá para trás. Aí eu dei de cara com os meus líderes, com o pessoal do Rota. Aí eu, gente, uma perna cresceu. Vocês têm noção de que uma perna crescer? E eu não conseguia me conter. E eu saía, e eu corria, e eu vinha aqui para frente. E eu não conseguia acreditar no que eu tinha acabado de ver. Eu fiquei uma semana falando para todo mundo que eu encontrava que eu tinha visto uma perna crescer. Foi incrível. Depois eu ficava: meu Deus, será que a perna cresceu por aqui, por aqui? Por onde que a perna cresceu? A minha vontade era pedir para ela deixar eu ver a perna dela, que eu queria ver onde é que tinha crescido. Foi incrível. Mas antes disso eu estava questionando se aquilo realmente aconteceria. E quantas vezes a incredulidade já não tomou conta do seu coração dessa forma? Às vezes estamos em situações tão difíceis que talvez você não tenha uma fé grande o suficiente ainda para poder acreditar nos milagres de Deus na sua vida.
Talvez você não tenha fé grande o suficiente para acreditar naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Talvez você está como eu estava diante daquelas duas pernas, uma mais curta do que a outra. Eu já tinha ouvido diversos testemunhos sobre aquilo. Eu já tinha ouvido diversas histórias de pernas que cresceram, de braços que cresceram, de costela que voltou para o lugar. E mesmo assim, eu questionei se aquilo aconteceria. Porque aos meus olhos humanos era muito inacreditável. Assim como o pai daquele menino endemoniado. Jesus já tinha expulsado diversos demônios. Jesus já tinha liberto diversas pessoas desse cativeiro. Mas mesmo assim, tinha incredulidade no coração daquele pai. Mas a diferença foi que ele tomou uma atitude. Ele decidiu crer. Fé é uma decisão diária de confiança e dependência em Deus. Naquele momento o pai entendeu a responsabilidade dele. Jesus colocou os pontos nos is, mostrou que era ele que precisava acreditar. Ele tomou para si e ele decidiu acreditar mesmo com um pouco. A diferença e o milagre ocorrem na vida daqueles que decidem usar a pouca fé para poder viver o milagre, enquanto pede ajuda para Deus lhe trabalhar mais. A diferença e o milagre ocorrem na vida daqueles que olham, vê que tem pouco, mas vou usar isso enquanto Deus me enche de fé. É daqueles que começam, não, eu vou lutar por isso, eu não acredito tanto, mas naquela caminhada a sua fé vai aumentando, a sua fé vai aumentando, a sua fé vai aumentando, e quando você vê, você está aqui em cima contando o seu testemunho. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus diz isso porque Ele é exigente e nos exige um grande nível de fé para que possamos agradá-lo? Não, mas porque Ele nos ama. Deus nos ama e Ele quer intervir em nossa história, Ele quer fazer milagres em nossa vida, Ele quer mudar aquilo que nós acreditamos ser bom para o melhor. Mas você só vai ser capaz de receber quando você crer. Deus é galardoador daqueles que o amam. O faremos feliz se formos capazes de crer naquilo que Ele pode fazer na nossa vida, para que Ele possa nos dar, para que possamos receber. O justo viverá pela fé. Então, quando o canal de acesso às bênçãos de Deus, que é a fé, está comprometido, nós se próprio impediremos de viver os milagres de Deus em nossas vidas. Será que você não tem se próprio impedido de viver os milagres de Deus na sua vida? Será que você ainda não está vivendo aquilo que Deus te prometeu, porque você nunca decidiu crer de verdade? E aí voltamos ao nosso primeiro tópico. A responsabilidade de crer é minha. A responsabilidade de viver os milagres de Deus na minha vida é minha. E a responsabilidade de crer nos leva a viver aquilo que Ele escreveu para mim e para a sua vida. Para Ele todas as coisas são possíveis. Deus tira, Deus põe, Deus faz, Deus não faz, na vida de quem Ele quer, a hora que Ele quer. Mas a forma de acessarmos a sua abundante graça é através da nossa fé naquilo que Ele pode fazer. Mas como Jesus é perfeito, Ele sabe que a incredulidade é uma luta diária. Ele sabe que vai muito além do teórico, que não é eu falar aqui que tem que tomar a responsabilidade de crer, que é tão fácil assim crer. Ninguém tem fé 100% da hora. Tem hora que estamos tão desacreditados de situações na nossa vida, que a parte mais difícil é crer que Deus ainda pode fazer alguma coisa. Quantas vezes frases como, ai, não tem milagre que salve meu casamento.
Meu filho não tem mais jeito. Não existe possibilidade de eu comprar minha casa própria. Eu nasci pobre e vou morrer pobre. Não tem como eu sair dessa situação. E às vezes você vem aqui na igreja, você ouve o pastor pregando de milagres, você não vive aquilo, você não entende por quê. Será que é porque você ainda não tomou a decisão de crer neles? De acreditar que Deus pode realmente fazer isso na sua vida? E como não estamos o tempo todo 100%, às vezes estamos desacreditados, a gente tenta crer, mas é difícil. E nem sempre é possível. Deus nos dá uma outra lição sobre fé. Em Marcos 2, conta a história de um paralítico e seus 4 amigos. Esse paralítico, ele estava nessa situação. Jesus retorna de uma viagem para a casa dele. Olha isso, gente, Jesus tinha uma casa. Eu já tinha lido 400 vezes essa passagem, mas eu nunca tinha me atentado a isso. Dá para acreditar que Jesus tinha uma casa? Já imaginou como é que ele organizava as coisinhas da despensa? Que bonitinho, né? Eu fiquei morrendo de vontade de entrar na casa de Jesus, só para ver como é que ele arrumava a cama dele. Mó bonito. Enfim, distraí aqui. Jesus volta para a casa dele. A multidão descobre que ele está lá. E as pessoas enchem aquele ambiente. A casa de Jesus fica lotada, as ruas em volta, está tudo cheio. Não tem como entrar na casa de Jesus. E naquela mesma cidade existia um paralítico. Por vias próprias, não tinha como ele chegar a Jesus. Jesus estava dentro da casa, cheio de gente dentro e fora. Como que ele iria chegar lá sem andar? Não tinha nem como ele se ir se arrastando, porque a multidão não deixava passar. Era muita gente. Mas a diferença é que esse amigo, ele tinha 4... É que esse paralítico, ele tinha 4 amigos. E não eram quaisquer amigos. Eram 4 amigos de fé. Esses amigos acreditavam que o seu amigo paralítico poderia ser curado. Então aqueles amigos decidem pegar o paralítico e levar ele até Jesus. Era tanta gente que não tinha como passar na porta. Aí estava na hora deles existirem, né? Impossível, a gente tenta Jesus em outra cidade, porque aqui não vai rolar. Está todo mundo aqui. Mas eles não desistiram do seu amigo paralítico. Eles sobem no teto, colocam o paralítico no teto, abrem o teto e colocam o paralítico aos pés de Jesus, no meio da sala daquela casa. Eles levaram o paralítico àquela atmosfera de cura. Jesus olha para aquele paralítico, diz que os seus pecados estão perdoados, os mestres da lei o questionam, tudo mais, e no final ele pede para o paralítico pegar a maca e andar, porque ele está curado. Aquele paralítico sai daquele ambiente que ele chegou sendo carregado pelo teto, andando. Em João 5, temos uma outra história. João 5, do 1 ao 9. Também a história de um paralítico. Um paralítico que estava nessa situação há 38 anos. Ele ficava perto de um tanque chamado Tanque de Betesda. Era um tanque que muitos doentes, muita gente com comorbidade se juntavam, porque de tempos em tempos um anjo do Senhor descia, agitava as águas daquele tanque, e todas as vezes que a água era agitada, o primeiro que pulasse naquele tanque era totalmente curado. E esse paralítico estava do lado de fora daquele tanque, esperando a água ser chacoalhada para poder entrar, há 38 anos. Por quê? Porque o anjo não vinha há 38 anos? Não. Porque toda vez que a água se mexia, ele não conseguia entrar porque não tinha ninguém para poder empurrar ele lá dentro. Toda vez, alguém que tinha um pouquinho mais de mobilidade pulava antes dele. O cara estava ali há 38 anos. E não tinha uma pessoa para poder empurrar ele lá dentro daquele tanque. Ele não tinha um amigo para colocar ele lá dentro. Tudo que ele precisava era de um relacionamento que desse um empurrãozinho nele, para ele pular, para ele encostar o dedinho naquele tanque na hora que a água se movimentasse.
Jesus encontra aquele paralítico, pergunta o que ele precisa, se ele quer ser curado. E a primeira coisa que aquele paralítico diz é: eu não tenho ninguém. Ninguém nunca me empurrou dentro do tanque, porque não tenho ninguém nunca me empurrou. Toda vez que eu vou tentar entrar, alguém entra antes de mim. Então Jesus cura aquele paralítico e ele sai andando. Lutamos diariamente contra a incredulidade. E para poder assumir a nossa responsabilidade de crer nos milagres de Deus. E a pergunta que fica é: as pessoas que estão ao seu redor te aproximam do seu milagre ou te levam a ser mais incrédulos? Você tem pessoas que te ajudam na sua incredulidade, que te levam a crer mais, que te fortalecem de fé? Ou pessoas que te afastam de Jesus? A atmosfera do seu milagre é você quem cria. E na atmosfera da sua vida, você tem cultivado pessoas que te aproximem do seu milagre, ou você morreria paralítico? O paralítico de Cafarnaum, o dos 4 amigos, da passagem dos 4 amigos, o que é levado pelos 4 amigos, eu até acredito que ele deveria acreditar que ele iria ser curado. Eu acredito que ele acreditava que Jesus poderia fazer algo na vida dele. Mas pensa, se coloca na situação daquele paralítico. Ele já devia estar tão desacreditado. Eram milhares de pessoas em volta da casa de Jesus. Ele estava deitado numa maca. Como que ele chegaria a Jesus? Era muito difícil enxergar algum paradeiro daquilo. Mas a diferença é que 4 amigos que andavam com ele enxergaram. Viram primeiro que ele e falaram assim: não, a gente não vai desistir, não passa pela porta. E daí, quem precisa de porta? A gente te bota no teto, a gente abre o teto e te coloca lá dentro. Esse paralítico não morreu paralítico porque ele tinha pessoas à sua volta que o aproximavam de Jesus. Porque ele tinha pessoas à sua volta que o aproximavam do seu milagre. Se você disser hoje para as pessoas que estão à sua volta, para os seus relacionamentos, seus amigos, que você quer se divorciar, as pessoas que te rodeiam vão te incentivar, porque realmente o seu casamento não tem mais jeito, é caso perdido, está na hora de viver outra vida. Ou as pessoas que te rodeiam vão falar assim: a gente vai entrar num propósito de jejum e oração. As pessoas que te rodeiam subiriam ao monte com você de madrugada para poder orar pela restauração do seu casamento? As pessoas que te rodeiam iriam colocar o joelho no chão e orar pela sua vida? Se você disser hoje que você descobriu uma doença terrível, terrível mesmo, sim, sem cura diante dos olhos da medicina, as pessoas que te rodeiam, seus amigos, irão chorar, lamentar e culpar a Deus com você? Ou elas irão te encher de fé, não te deixarão esquecer que Deus é o médico dos médicos e que Deus continua fazendo milagre e que não há enfermidade que Ele não cure? Se você disser hoje para as pessoas que te rodeiam, não, se você disser não, embaralhei aqui as frases. Se hoje você começar a perder o primeiro amor, se essa paixão por Jesus se esfriar, deixar de vir a todos os cultos, a Bíblia começar a pegar poeira, não ver mais sentido em tudo que a Bíblia diz, começar a fazer aquele negócio de religião self-service, sabe? Que você pega só o que te interessa, o que não você deixa lá. Os seus amigos, as pessoas que te rodeiam te incentivariam,
E achariam mais legal essa sua nova fase, sendo menos crente, mais liberal, que não fica tanto dentro da igreja, que não liga tanto para as coisas que antes ligava. Ou essas pessoas chorariam por você, orariam por você, te fariam voltar a amar a palavra, a amar o evangelho. Essas pessoas te fariam voltar a queimar por Jesus. As pessoas que te rodeiam fariam você voltar aos pés de Jesus. Elas atravessariam as dificuldades da sua incredulidade. Elas atravessariam a multidão de falta de fé que você tem. Te colocariam aonde fosse para poder te botar aos pés de Jesus. Ou você morreria paralítico porque passou a vida inteira do lado do tanque. Às vezes a gente esquece que as pessoas que estão à nossa volta têm muito poder de nos aproximar ou de nos afastar de certas coisas. Se você já sabe, se nós já sabemos que a atmosfera do meu milagre sou eu quem crio, a responsabilidade de crer é minha. A responsabilidade de viver os milagres de Deus na minha vida é minha. E a responsabilidade de andar com pessoas que me aproximem de Jesus também é minha. Ninguém está 100% o tempo inteiro. Ninguém tem fé o tempo inteiro. Ninguém acredita o tempo inteiro. E seja sincero consigo mesmo. As pessoas com quem você anda te levam para mais perto da presença daquele que te criou, ou te afastam dela? As pessoas que te rodeiam dividem os mesmos princípios, os mesmos valores que você, e te levam a cada vez acreditar mais neles, ou elas te fazem perder a fé? Se as pessoas te fazem vir aqui na igreja, se encher de fé, glória a Deus, aleluia, eu acredito. Aí na hora que você chega na sua rodinha, as pessoas começam a falar tantas coisas que o que você ouviu aqui nem parece mais fazer tanto sentido. Por que eu andaria com pessoas que me afastam do meu objetivo? Por que eu cultivaria na minha vida pessoas que me levem para mais longe do meu amado? Por que eu cultivaria na minha vida pessoas que me afastem do meu milagre? Não é fácil encontrar pessoas que realmente te aproximem de Jesus. Eu sei que não é fácil. Não é fácil encontrar pessoas como aqueles 4 amigos que colocaram o paralítico pelo teto. Mas é possível. É tão possível quanto encontrar pessoas que fazem o oposto. E você está no lugar certo para isso, gente. Você está numa igreja. Você vai numa célula. Você frequenta eventos na igreja. Se você é casado, você vai no de casado. Se você é adolescente, você vai no Rota. Se você é jovem, você vem no de jovens. Tem muita gente legal nessa igreja, tá? Muita gente que vai topar um churrasquinho de domingo. Muita gente que vai topar fazer festa com você depois da... vai ter congresso de fogo, mais glória, mais poder. Então todo dia à noite a gente vai comer na casa de um diferente. Tem muita gente muito legal nessa igreja. E tem muita gente que vai te aproximar do seu milagre nessa igreja. Tem muita gente que vai te levar a crer nessa igreja. Tem muita gente que vai te encher de fé, que você vai estar ali na rodinha de conversa e você vai pensando: eita, Jesus maravilhoso,
Como é bom estar rodeado de gente que me enche de amor por ti. Como é bom estar rodeado de gente que me lembra da minha responsabilidade de acreditar naquilo que o Senhor pode fazer na minha vida. E é claro, quem muito exige, muito também deve. Será que você tem sido esse amigo na vida das pessoas que te cercam? Será que você tem sido o canal de fé na vida das pessoas que estão ao seu redor? Será que se seus amigos chegassem com algum problema para você e falassem assim: olha, eu não sei mais o que fazer, não tem mais jeito, não tem como dar certo, você seria um amigo que falaria assim: opa, que desanimação é essa, meu filho, levanta. A gente é crente, a gente tem Jesus, por que tanta desanimação? Se o Rei dos Reis está dentro de você, por que tanta desanimação se você tem acesso direto àquele que te criou? Ou você seria o amigo que diria: realmente não tem mais jeito, viu? Só Deus na causa. Quem você tem sido na vida do seu esposo, da sua esposa? Quem você tem sido na vida dos seus filhos? Aquele que continua orando por eles, aquele que continua declarando palavras de bênçãos na vida dele, aquele que continua acreditando no potencial que eles têm no reino, ou aquele que desacredita e lança palavra de maldições? Ou aquele que acha que não tem mais saída e verbaliza isso? Quem você tem sido na vida dos seus pais? Das pessoas do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, da sua casa? A receita é muito fácil. A nossa responsabilidade nos leva a viver os milagres, mas a minha responsabilidade também me faz analisar as pessoas que estão comigo e quem eu estou sendo para os outros. Se a banda quiser subir, por favor, já pode subir, tá bom? Obrigada. Concluindo, a receita é muito fácil, é muito prática. Esteja no lugar certo. A presença daquele que te criou, o Santo dos Santos. Mergulhe na sua palavra. Beba dessa fonte que jorra vida. Esteja com as pessoas certas. Aprenda a crer em Jesus em todos os ambientes, inclusive quando você está com os outros. Aprenda a viver com pessoas que te fortalecem, que acreditam naquilo que Deus pode fazer. E por último, mas mais importante, assuma a responsabilidade de crer naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Ai, Bia, mas tem muita incredulidade no meu coração. Tudo bem, Jesus, eu vou crer e você vai me acrescentando. Eu não tenho combustível para chegar até o fim, mas eu sei que o Senhor vai me dar. Tenha a atitude certa, assuma a sua responsabilidade. Aprenda a crer naquilo que Deus já te prometeu. Aprenda a crer naquilo que Deus já disse que faria na sua vida. Por favor, igreja, se coloque de pé. Nesse momento eu vou orar, mas eu queria que você analisasse o seu coração. Eu sei o tamanho da minha fé e o tamanho da minha incredulidade. O tanto que eu ainda preciso trabalhar para crer mais. Você sabe o quanto que você precisa trabalhar para crer mais. Uns precisam de muito.
Então nesse momento eu vou orar aqui, mas eu queria que você orasse aí. Que você analisasse o seu coração. Que você analisasse como foi o seu nível de fé, como está o seu nível de fé diante das dificuldades. Que você analisasse se você está realmente crendo ou se você está tudo empurrando para Jesus e falando, ó, se puder, faz um milagre aí. Analise quem são as pessoas que estão à sua volta. Analise quem você é para as pessoas que estão à sua volta. Feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós pedimos, Jesus, nesse momento, que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe pelo tamanho da nossa incredulidade. Nos perdoe, Jesus, porque temos crido pouco na hora que devemos crer muito. Nos perdoe, Jesus, porque muitas vezes deixamos de acreditar naquilo que o Senhor nos prometeu. Nos perdoe, Jesus, porque muitas vezes nós esquecemos das suas promessas e deixamos a incredulidade tomar conta do nosso coração. Nos perdoe, Jesus, porque o nosso nível de fé se amedronta diante das situações. Nos perdoe, Jesus, porque o nosso nível de fé ainda não é grande. Mas nos ajude, Senhor. Nos ajude a assumir a nossa responsabilidade. Nos ajude, Senhor, a usar a nossa fé e vai nos dando mais. Nós cremos, Jesus, mas ajude-nos na nossa incredulidade. Nós acreditamos em Ti, Jesus, mas ajuda-nos a acreditar mais. Nós cremos, Jesus, mas nós precisamos de mais, de muito mais, de muito mais. Nos ensine, Jesus, a depender e a confiar em Ti. Nos ensine, Jesus, a estar debaixo dessa confiança e dependência em Deus. Nos ajude, Jesus, a viver sendo totalmente Teu. Nos ajude, Senhor, a andar com aqueles que nos edificam. Nos ajude, Senhor, a andar com aqueles que vão edificar a nossa fé em Ti. Nos ajude, Senhor, a andar com aqueles que terão a acrescentar de Ti em nós. Nos ajude, Senhor, a andar com aqueles que irão nos aproximar de Ti, que atravessarão as dificuldades das situações, que atravessarão as dificuldades da nossa incredulidade, nos colocarão aos Teus pés, Jesus. Nos ajude, Senhor. Nos melhore como pessoa para que possamos ser essa pessoa para os outros. Nos melhore, Jesus, como seres humanos para que possamos ter fé no que o Senhor pode fazer, não só nas nossas vidas, mas nas vidas daqueles que nos servem. Coloque palavras de bênçãos em nossa boca. Coloque pensamentos bons em nossa mente. E que nós possamos edificar aqueles que estão ao nosso redor. Nos encha de fé, Jesus. Nos ajude a tomar a responsabilidade de crer na Tua palavra. Nos ajude, Jesus, a tomar a responsabilidade de crer nas Tuas promessas. Nos ajude, Jesus, a tomar a responsabilidade de viver os milagres em nossas vidas. Obrigada, Jesus, porque mesmo incrédulos, o Senhor continua nos amando e continua sendo bom em nossas vidas. Obrigada, Jesus, porque mesmo quando às vezes não acreditamos, o Senhor ainda assim acrescenta em nós. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é melhor do que podemos pedir. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem feito o nosso coração um coração mais rendido e mais derramado em Tua presença, meu Deus. Obrigada, Jesus, pela Tua misericórdia. Escutas quando clamo, me acalma.
Coloque a mão no seu coração. Tudo é possível, Senhor, aquele que crê. E eu oro, Senhor Deus, nesta manhã, que o Senhor possa acrescentar em cada coração aqui hoje a porção necessária do Teu Santo Espírito para gerar fé. Nós somos apenas seres humanos, com defeitos, falhas e frágeis, mas o Senhor é um Deus poderoso, e o Senhor habita em nós. E por isso, Deus, nós lhe pedimos que o Senhor acrescente a parte necessária de fé. Associa, Pai, a nossa fé com a sua, para que possamos viver o milagre do extraordinário, daquilo que o Senhor tem preparado, seja no casamento, seja na nossa vida espiritual, sentimental, seja em nossas emoções, ou seja até alguma questão material, Senhor. Mas que o Senhor se manifeste poderosamente, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Você que está aqui nesta manhã, o maior milagre que uma pessoa pode receber é ter a sua vida mudada e transformada através de Jesus. E essa mudança e transformação, ela se inicia quando nós abrimos o nosso coração e entregamos a nossa vida para Jesus. E essa entrega, ela é muito pessoal. Jesus, muitos de nós vamos ensinar assim: Jesus morreu pela humanidade. Isso é verdade, Ele morreu por toda ela. Mas para que toda a humanidade tenha a salvação, é necessário assumir a responsabilidade de crer. E essa responsabilidade de crer é a responsabilidade, é a decisão de entregar a vida a Jesus. Ele já entregou a dele por você. O que precisa agora é você entregar a sua para Ele, e crer e reconhecer que Ele é Senhor sobre a sua vida. Um dia eu sabia e conhecia a respeito de Jesus, mas eu nunca tinha entregado meu coração para Jesus. E estava num culto, numa igreja, e o pastor fez esse convite. E daquele dia em diante, eu confessei que Jesus era Senhor da minha vida. E depois daquele momento, tudo foi diferente. A minha vida foi transformada, a minha história foi transformada. Porque dali em diante, agora eu não só conhecia Jesus e achava que tinha Jesus no coração, e eu tinha, mas eu por não entregar, ou por não confessar publicamente, que é o que o apóstolo Paulo nos ensina, que a confissão pública nele é o que muda a nossa história. Porque naquele momento o nosso nome é escrito no livro da vida, e o Espírito Santo de Deus, que criou os céus e terra, ele passa agora a habitar dentro de nós. E aí o Espírito de Deus habitando de nós vai conduzir a nossa história. Quem sabe você está aqui nessa manhã e você não fez essa confissão pública diante da igreja. Se você não fez, gostaria de fazer agora, e de receber essa bênção extraordinária, que é a validação para que você possa morar no céu por toda a eternidade, porque é isso que nos garante a eternidade, é confessarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida publicamente. Se você nunca fez, tem alguém aqui que nunca fez, mas gostaria de fazer isso hoje, agora, neste momento? Se sim, levante sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém? Quem sabe você já fez isso alguma vez e você se distanciou de Jesus, tomou outro caminho,
outra rota, mas você sente no seu coração que hoje você precisa se reconciliar com Jesus. Tem alguém aqui que precisa se reconciliar com Jesus? Amém, te vejo. Glória a Deus, vejo você também. Te vejo também. Glória a Deus. Tem mais alguém que precisa fazer isso? Pastor, eu preciso. Pastor, eu sinto no meu coração que eu preciso me reconciliar com Jesus. Você que levantou a mão, venha para cá, eu quero orar por você. Vocês também. Se tem mais alguém que levantou a mão onde não vi, venha. E quem sabe você não levantou, mas está precisando tomar essa decisão e quer tomar essa decisão, então venha. E eu vou orar por você. Amém? Isso é importante, pastor? Isso é de suma importância. Por favor, podem vir mais perto. Isso é de suma importância, porque é isso que muda a nossa vida e a nossa história. É isso que vai mudar o sentido da nossa vida. Então, se você está aqui e precisa, e sente no seu coração que você precisa, agora é o momento. Não deixe que nada te impeça. Não importa o que aconteceu. O que importa é daqui para frente. O que importa é a sua decisão hoje. Porque essa decisão é que fará toda a diferença na sua vida. Amém? Tem alguém? Tem mais alguém? Se tem, venha que eu quero orar por você. Amém? Eu vou orar por vocês que estão aqui, mas antes disso eu quero que vocês repitam essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu confesso, o Senhor é o meu Salvador. Me perdoe e eu lhe peço, escreva o meu nome no livro da vida. Habita em mim, Senhor, com teu Santo Espírito, e me conduza conforme a tua palavra para os planos do seu reino. Amém. Eu vou orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, tu és bem-vindo, Senhor Deus, neste lugar. Tu és bem-vindo sobre a vida dos teus filhos agora, que estão aqui diante do altar e lhe confessam, entregando as suas vidas publicamente ao Senhor, Pai. Espírito Santo, Espírito de vida, vem agora, Senhor Deus, sobre a vida dos teus filhos e os leve a viver tudo aquilo que o Senhor planejou e preparou para a vida deles, Pai. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor os conduza nessa jornada e o Senhor possa se mover de uma forma sobrenatural, restaurando tudo, Pai, tudo aquilo que por acaso foi perdido, seja agora restaurado para o louvor do Senhor e do teu nome. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olhem para mim. Esse momento é muito pessoal, muito ímpar, muito importante numa vida cristã. Parabéns. A decisão de vocês é uma decisão muito certa, muito certa. E é muito pessoal. Eu fico feliz por vocês entenderem e receberem a palavra e sentir no coração, abrir o coração para que Jesus realmente possa conduzir. Como a Beatriz pregou aqui hoje, nem sempre nós temos aquela grande fé. Em muitos momentos nossa fé está pequena, mas Jesus está auxiliando nisso. Dia após dia Ele trará uma fé que vai te aproximar cada vez mais dele. E eu quero lhe dizer uma coisa: vocês não estão sozinhos. Além da família de vocês biológica que te ama, a partir de hoje vocês vão ter uma nova família, estão recebendo uma nova família, e uma nova família que vai ajudar vocês e vão aproximar vocês cada vez mais de Jesus. Amém? Essa família, essa igreja linda, chamada Igreja da Restauração. Ó, veja, que família linda. Sejam bem-vindos, viu? Vem, família, dá um abraço neles. Deus abençoe. Venha, família, dá um abraço neles. Vem. Nada é impossível, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível.
recepcioná-los ali. Nós vamos recepcioná-los, vocês que acabaram de confessar aqui Jesus. Só vou pedir que vocês acompanhem ali aquela discípula. Isso, pode acompanhá-la. Nós vamos recepcionar vocês ali numa sala à parte. Pode acompanhar ela. Nós vamos recepcionar vocês. Eles vão orar, vão dar um brindezinho. Você vai receber um livro lá, uma revista que vai lhe ajudar a acompanhar, pegar os seus dados. Vamos orar por vocês também, amém? Igreja, quantos receberam essa palavra hoje? Amém? Que o Espírito Santo possa governar a vida de vocês, que o Espírito de Deus possa conduzir vocês em cada jornada, que o Espírito Santo possa levá-los às conquistas que vocês têm desejado. Mas que interessante, nós não podemos abrir mão das nossas responsabilidades. Interessante foi aquele pai perguntar: Jesus, se pode, libera o meu filho. Jesus pergunta para ele: se eu posso? Jesus pode tudo. Jesus entregou para ele a pergunta: se eu posso? Não lhe disseram? Não chegou aos seus ouvidos que Jesus pode todas as coisas? Que Ele criou os céus e terra, que Ele te fez, te formou? Ele pode, e Ele pode mudar a sua história. Vira para a pessoa perto do lado de você e diz assim, ó: Jesus pode mudar tudo na sua vida. Não há nada impossível para Ele. Por isso que Ele diz: tudo é possível ao que crê. Quem crê aqui? Ele é especialista em mudar as circunstâncias que a gente acaba dizendo: não tem jeito, agora não tem mais o que fazer, eu não sei o que fazer. Jesus olha e fala assim: opa, só basta crer um pouquinho, eu vou acrescentar o resto, e vou mudar essa história, e mudar a sua sorte. Deus vai mudar a sua sorte este ano. O Senhor Jesus mudará a sua sorte. Você crê? Estenda as suas mãos, eu quero orar e vou encerrar esse culto, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por essa igreja linda e maravilhosa, a igreja do Senhor. Mude a sorte deste povo, Senhor, que eles saiam daqui hoje, nesta manhã, de posse do poder sobrenatural do Senhor, com o coração mais crente em Ti, sabendo que o Senhor pode e que o Senhor fará o milagre do sobrenatural, o extraordinário acontecer, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço: abre o céu, Senhor, e leve esse povo a viver o extraordinário que eles precisam, que eles têm almejado, buscado diante do Senhor. Que o Senhor os abençoe com teu grande e eterno amor. Que o Senhor abençoe a sua igreja nesta manhã com a graça redentora do teu Filho amado Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe com a presença gloriosa, consoladora do teu Santo Espírito, e o Espírito do Senhor possa governar cada vida, cada família, cada sonho, cada projeto que aqui nessa manhã tem nos corações. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Em nome de Jesus, eu profetizo toda sorte de bênção sobre o seu povo, em o nome de Jesus. E em o nome de Jesus, eles possam se alegrar e se regozijar na tua presença. Amém, amém e amém. Beijo no coração, amo vocês, Deus abençoe. Forte aplauso para o Senhor Jesus.